Boa noite, eu me chamo Dario de Matos, sou mestrando do PPG-LA e junto da minha colega professora doutora Sabrina Cecília de Moraes Bastos, desenvolvemos a pesquisa Narrativas de Alunos e Professores sobre o Contexto Escolar da Socioeducação. Essa pesquisa reúne uma pequena parte da minha dissertação de mestrado que está em andamento e uma pequena parte da tese de doutorado da professora Sabrina. Pode passar, por favor, Sabrina. Tanto eu quanto a professora Sabrina trabalhamos com jovens, olhamos para a socioeducação com narrativas orais no contexto socioeducativo. A professora Sabrina olha para as narrativas orais de alunos, eu para as narrativas orais de professores, e os dados, tanto da minha pesquisa quanto da pesquisa dela, foram gerados dentro do projeto Novos Significados para alunos dos anos finais do ensino fundamental no contexto de socioeducação. Pode passar, por gentileza? Gente que chega à socioeducação pertence a um grupo muito restrito. A matrícula já é feita por decisão judicial após a confirmação da conduta do ato infracional. O ato infracional é o crime ou ato de contravenção penal efetuado por jovem ou adolescente. Por gentileza, Sabrina. Na minha pesquisa, eu olho para as narrativas orais de professores dentro do curso Diálogo sobre o Contexto Socioeducativo. Ou seja, esse curso foi desenvolvido, é um curso de extensão universitária, que foi desenvolvido dentro do projeto Novos Significados, e ali os professores debatem sobre a sua realidade, sobre o contexto da socioeducação. E nessas narrativas, nas narrativas que emergem dessa conversa, é que eu faço análise procurando pistas identitárias para tentando encontrar um perfil ou características identitárias de quem é esse professor de socioeducação, quem é esse professor que desempenha um papel tão importante e tão diferente dos outros professores. Por gentileza. E aí, para simbolizar, para falar um pouquinho do que eu faço, eu trago aqui 2 excertos, são 2 recortes bem pequenos da minha pesquisa, certo? Eu primeiro queria dizer que a professora Angélica e a professora Damastor são nomes fictícios que eu criei para preservar a identidade dos participantes. E aí, no excerto da professora Angélica, eu não vou ler inteiro, né, mas ela traz ali que ela tem 2 filhos, ela é mãe de adolescentes, e que ela tenta olhar para o adolescente como se fosse seu filho, para o seu aluno como se fosse seu filho. E se fosse o meu filho nessa situação, como eu queria que agisse, como eu queria que ele fosse tratado, o que eu queria que fizesse por ele, como eu imagino um professor para ele. E na contramão desse pensamento vem a fala do professor Adamastor ali, que eu vou ler um trechinho, que diz a realidade, né, que eu não conhecia, que muita gente não conhece, né, que é a realidade das cadeias, trazendo um cenário completamente oposto, criando para a gente um imaginário de qual é o local onde a socioeducação acontece, como é esse ambiente onde esses jovens são educados, bem diferente da perspectiva da professora Angélica, que tinha um olhar todo maternal, voltado para esse estudante e querendo encontrar ou uma melhor forma de atendê-lo. Certo? Por favor, Sabrina. Certo, então eu assumo daqui e agora então, do mesmo modo como o Dário trouxe um pequeno recorte, né, da pesquisa de mestrado, eu trago um recorte pequenininho da minha pesquisa de doutorado, né, que é o recorte da minha tese, que foi intitulada "O que tu tem para negociar comigo para eu não voltar para a guerra? Juvenicídio educacional em pequenas histórias de jovens em escola de atendimento socioeducativo". Então, a minha tese, ela também decorre do projeto de pesquisa Novos Significados, que foi coordenado pela professora Kátia, aconteceu no âmbito de uma escola de atendimento socioeducativo com adolescentes totalmente privados de liberdade, e eu trago, então, uma pequena amostra também de narrativas orais desses jovens, que vão falar um pouco sobre essa ideia de que aquele jovem que tem algum envolvimento com algum ato infracional, se ele precisa ou não precisa mais de escola. E aí o que emerge ali daquelas narrativas, né, tanto do Lucas como a do Luiz, que são nomes fictícios também para proteger a identidade desses jovens, certo? São perspectivas de que a escola, ela é boa, mas boa para um outro sujeito que não eles, porque eles se identificam como nascendo em berço de crime, conforme eu mostro ali com o cursor, e em berço de lodo. Então, eles entendem que eles vivem, né, eles entendem viver de escolhas, e nessa escolha que eles entendem viver, a perspectiva de escola, de aprendizado, não seria no entendimento deles. Isso de um lado, porque além das narrativas orais, nós também geramos, no âmbito da pesquisa, narrativas imagéticas, que são narrativas
que foram construídas com recortes, com escrita, com desenho, com outras formas para que esses jovens pudessem se expressar. E nesse percurso nós buscamos identificar qual era o ideal de escola que eles tinham. Se de um lado eles identificavam que a escola não era mais para eles, de outro lado, qual seria o ideal de escola para eles? E aí o que nos surpreende é que, ao mesmo tempo em que eles entendem que não seria para eles, eles têm uma perspectiva positiva de escola como um lugar que demanda uma infraestrutura boa, de recursos bons, de leitura, de tecnologia, de prática de esportes, tendo a escola como um lugar bom que demanda esses recursos para que seja um aprendizado legal. Então, na verdade, na realidade, eles têm esse discurso, um discurso realmente de exclusão, inclusive de exclusão da própria organização da escola, mesmo compreendendo que o ideal de escola seria um ideal super bom e super qualificado. Então, avançando para as nossas considerações finais, eu sigo na perspectiva dos alunos, aí depois o Dário entra com a dos professores, que da perspectiva dos alunos, então, é justamente, são vidas marcadas por um conjunto de desigualdades sociais, e são desigualdades que começam pelo território, e elas vão se estender lá pela falta de acesso a recursos de infraestrutura urbana, direitos básicos, né? E nesse percurso existe a vulnerabilidade, caracterizada essencialmente no nosso tempo atual pela exposição ao tráfico, à violência, e aí disso tudo, dessa precariedade, dessa vulnerabilidade, dessa escassez, emerge um ideal de escola saudável com muitas coisas, né, que deveriam ser realidade para eles e, no entanto, não é. E aí, Dário, a perspectiva dos professores. Eu só queria salientar que a minha dissertação de mestrado ainda está em andamento, então essas perspectivas são parciais, não são considerações finais ainda, mas já se percebe aqui diferentes personalidades, ou seja, diferentes identidades vão emergindo na fala desses professores. Percebe-se também a necessidade de um olhar diferente para esse estudante, que não é o mesmo olhar que se tem fora do contexto socioeducativo, e também a gente consegue ver que o contexto, o local, é muito diferente, a realidade de trabalho do professor é muito diferente da realidade de trabalho fora da socioeducação. Obrigado. Certo, e aqui então nós finalizamos a nossa apresentação, agradecemos, né, a audiência de todos. Josi, não sei se nós extrapolamos o tempo, como é que foi? Não, foi perfeito. Então, dentro do tempo. Que bom, obrigada, Dário. Obrigada, então, Sabrina, Dario, pela apresentação. Tivemos uma alteraçãozinha na nossa programação. Então, agora nós vamos chamar o Isaías. Desculpa, gente, eu me passei agora. Nós queremos dar espaço para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Me emocionei. A Laura está com a mão levantada aqui no online, Josi. Então, online. Primeiramente, gostaria de parabenizar a pesquisa dos colegas. Eu adoro a pesquisa de vocês, já falei isso em outras ocasiões. Sabrina, me diz uma coisa. Ali naquelas narrativas imagéticas, tu usaste alguma teoria de semiótica? Não, eu não cheguei a me aprofundar nas teorias de Que semiótica, é a não. análise semiótica que tu fizeste, né? Sim, Tem tudo a ver com a minha pesquisa, assim, por um lado. Eu comecei com verbo visualidade, em perspectiva dialógica com a Beth Bright. Ai, que legal. Foi assim que eu comecei. Parabéns. Então, mais alguma pergunta aqui dos presentes? Mais? Então, agradecemos mais uma vez a Sabrina e o Dario pela apresentação. Pedimos, então, que o Isaías venha até a frente para que ele possa conduzir a apresentação dele.